Olá, boa noite. 2 atropelamentos foram registrados na manhã de hoje na zona leste da capital, um deles com vítima fatal. A vítima foi identificada como Joselino dos Santos, de 78 anos. O idoso tentava atravessar nesse trecho próximo à passarela da Alameda Cosme Ferreira, quando foi atingido por um motoqueiro. O acidente ocorreu por volta das 9 horas da manhã. Com o impacto, a vítima foi arremessada na pista. O condutor da moto, identificado como Darmerson Bindoca dos Reis, de 23 anos, apenas ficou ferido e foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste. Moradores da localidade ainda tentaram reconhecer o idoso, que trabalhava vendendo vassouras. O tráfego de veículos ficou complicado no local. Outro atropelamento com pedestre também foi registrado na manhã de hoje na Zona Leste. Uma jovem que atravessava a Avenida Altais Mirim, também conhecida como Grande Circular, foi atingida por um caminhão, mas conseguiu sobreviver. Ela foi levada pelo SAMU ao Pronto-Socorro João Lúcio. A maioria dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas votou esta manhã a favor do mandado de segurança que pedia a anulação do decreto do governo do estado que revogava a nomeação de 5 delegados da Polícia Civil. A decisão mantém nos cargos os delegados que assumiram mesmo sem terem sido aprovados no concurso da Polícia Civil. As informações com Israel Ayasser. O Tribunal de Justiça do Amazonas absolveu com o voto de 8 desembargadores a favor e apenas 4 contra o Quinteto Fantástico. O julgamento aconteceu esta manhã na sede do TJM. Com o resultado, os réus permanecerão nos cargos de delegado da Polícia Civil do Amazonas. Segundo denúncias, os réus reprovaram no último concurso público da Polícia Civil, realizado em 2009. Mas mesmo assim foram considerados aprovados e nomeados. O julgamento já havia sido adiado pelo menos 4 vezes e a última vez foi na semana passada. Israel Ayasser para o Band Cidade. Um homem de 32 anos foi morto a tiros esta manhã na Avenida Altais Mirim, na zona norte de Manaus. Logo após o crime, a polícia conseguiu prender um homem. Um menor também foi apreendido. Uma câmera do CIOPS registrou o momento em que a vítima, Fábio Júnior Colares Rodrigues, de 32 anos, cai no chão em plena via pública, logo depois de ser atingida por 2 tiros. No momento do crime, uma viatura do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar que passava pelo local conseguiu prender Leandro Tavares Lima, de 21 anos, que foi autuado por homicídio. Um adolescente de 13 anos também foi apreendido e encaminhado à delegacia especializada em atos infracionais. A vítima chegou a ser encaminhada ao Hospital João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos. A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por acerto de contas do tráfico de drogas. O caso foi registrado no 27º DIP. E um vigilante foi assassinado na noite de ontem enquanto fazia segurança de uma escola na zona norte da capital. O crime aconteceu no pátio da Escola Estadual Dulcineia Valera Moura, no bairro Novo Israel. O vigilante Arisson de Oliveira Lobato, de 41 anos, trabalhava como segurança do local quando 2 homens invadiram a unidade para roubar o revólver e o colete balístico da vítima, que mesmo sem reagir foi baleada no rosto. Na hora do crime, os alunos do turno da noite já haviam sido liberados, mas de acordo com a SEDUC, as aulas seguem suspensas nesta terça-feira. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Uma câmera do circuito interno de vigilância da escola deve ajudar na identificação dos criminosos. As novas regras para a concessão do seguro-desemprego podem reduzir em mais de 2 milhões o número de trabalhadores que receberão o benefício em 2015, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. As mudanças que já estão em vigor basicamente vão afetar aqueles trabalhadores que solicitarem o benefício pela primeira e segunda vez. Antes era preciso trabalhar apenas 6 meses para ter direito ao seguro-desemprego no caso de demissão sem justa causa. Agora o processo passa a ser ainda mais burocrático. As novas regras que já estão valendo para quem foi demitido do emprego desde o dia 28 de fevereiro estão enchendo os trabalhadores de dúvidas. E quem atualmente está procurando emprego também já se preocupa. Para dificultar a vida do cidadão, isso que está acontecendo.
As mudanças podem reduzir em mais de 2 milhões no país o número de trabalhadores que receberão o benefício em 2015, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, que fez o cálculo a partir da base de dados do benefício em 2014. Com menos rotatividade no mercado de trabalho, segurar o trabalhador mais tempo no posto de trabalho. O coordenador do Cine Amazonas explica o que basicamente muda. Ele pode até trabalhar em diversas empresas, desde que o número de salários recebidos nos 24 meses seja o mínimo de 18, para quem vem da entrada pela primeira vez. Para quem vem da entrada pela segunda vez, a regra é que ele faça prova de que ele recebeu salários consecutivos ou não, num período de 12 meses, dentro de um período de 16 meses, ou seja, ele tem que ter recebido 12 salários num período de 16 meses, consecutivos ou não. E para efeito da terceira vez que ele vem dar entrada no seguro, a regra continua a mesma. A diferença é que antes ele precisava comprovar vínculo empregatício, hoje ele precisa comprovar salários. Então ele precisa ter 6 salários no mínimo para ter direito a 3 parcelas. Para o trabalhador que foi dispensado do emprego antes da data em que as novas medidas entraram em vigor, continua valendo a regra antiga. As mudanças publicadas pelo governo federal em dezembro e que alteram as regras da concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas devem representar uma economia de 18 bilhões de reais ao ano. Nos supermercados, os ovos de chocolate já estão nas prateleiras e com a proximidade da Páscoa, as fábricas de chocolate artesanal também aumentam a produção. Mas este ano o setor deve contratar menos temporários que no mesmo período do ano passado. Produção a todo vapor. Há pouco mais de um mês para a Páscoa, data em que é comum presentear pessoas com ovos de chocolate, as indústrias se preparam para atender os consumidores amazonenses. Esta empresa já contratou 5 funcionários este ano e já está selecionando mais 5. Josias é o mais recente. Veio da construção civil e quer agarrar a oportunidade do emprego temporário. Faço o possível para não me atrasar, né? E também sempre procuro conversar com os amigos para, assim, eles falam comigo também, procuro, entendeu? Para mim não jamais deixar de cumprir o horário, fazer as coisas certas. O colega de produção Altemir alcançou o objetivo, entrou na empresa no ano passado e hoje faz parte do quadro de funcionários contratados da firma. Ficar por enquanto aqui até antes que Deus quiser. Segundo o gerente de marketing, este ano os trabalhos começaram mais cedo e por isso houve diminuição nas contratações. Estratégia para economizar, driblar a crise financeira que assola o país. E admite que dos temporários, poucos devem continuar. A gente contratou desde o ano passado com a ideia de planejar realmente, programar e também treinar esses funcionários com a capacidade de produção maior, né? Algumas pessoas acabam realmente não ficando, mas a ideia para esse ano, como a gente fez esse novo investimento na fábrica mesmo, a ideia é tentar ficar com o máximo possível dessas pessoas. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, em 2015, as indústrias deste segmento devem contratar entre 200 a 250 funcionários, uma redução de até 50% nas ofertas temporárias em relação à Páscoa passada. Mesmo assim, a estimativa do setor para este ano é de um aumento de até 40% na produção. As principais novidades estão no recheio, da castanha, açaí ao cupuaçu, frutos típicos da nossa região. Na verdade, tem para todos os gostos. Por outro lado, os consumidores vão ter de pesquisar bastante antes de cair nestas tentações. É que os ovos vão estar de 10 a 30% mais caros em comparação com o ano passado. O ano passado foram comercializadas 36 toneladas do produto. Este ano não chega a 33 toneladas. Um dos motivos, o preço do cacau, reajustado em 6%. Para o presidente da CDL é preciso cautela. O mercado está equilibrado, porém, apostas altas não são bem vistas. Eu acho que nós fizemos um dever de casa durante 2014 muito forte de abertura de lojas e manutenção. O que a gente precisa é que o governo não entre tanto dentro das nossas empresas como está entrando a nível de
não só impostos ou mudanças de leis drásticas e fortes. Isso tudo atrapalha o andamento ou a vontade de pessoas que querem investir, que querem empreender, abrirem, ficando com medo de tantas mudanças rigorosas que são feitas. A Secretaria Municipal de Saúde começou na manhã de hoje uma nova campanha de vacinação contra o vírus HPV em Manaus. A vacina quadrivalente, que previne o câncer do colo de útero, deve atingir 80% do público de meninas aqui da capital. Os detalhes com Tiago Gonçalves. A partir de hoje, a vacina vai estar disponível em 171 unidades de saúde do município e o público-alvo são meninas de 9 a 11 anos. Quem vai dar mais detalhes é a subsecretária municipal de saúde. Como é que vai funcionar o calendário? Nós estamos colocando na rotina, então a partir de hoje ela vai ficar, a vacina HPV, vai ficar nas unidades de saúde todos os dias, de segunda a sábado, inclusive no horário ampliado até as 21 horas e o sábado de manhã. Quais são as orientações para os pais? Que estimulem as suas filhas de 9 a 11 anos a se vacinarem para prevenir contra o câncer de colo de útero, que ainda é uma doença muito grave que mata muitas mulheres. Chegando à unidade de saúde com a carteira de vacina, imediatamente será atendida e feita a primeira dose, se for a primeira vez. Temos também a segunda e a terceira dose, de acordo com cada situação. Tá certo, obrigado pelas suas informações. Tiago Gonçalves para o Band Cidade. Pelo menos 31 estabelecimentos comerciais foram lacrados nesta terça-feira pela Secretaria de Estado da Fazenda em um shopping da zona centro-sul da capital. De acordo com a assessoria de imprensa da Cefaz, as lojas não emitiam nota fiscal. As empresas notificadas têm prazo de 30 dias para se regularizar. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Os detalhes no mapa. Em Borba, a previsão é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva, mínima de 25 e a máxima não passa dos 29 graus. Em Eirunepé, o tempo fica encoberto, com chance de chuva isolada no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. Em Manaus, a quarta-feira também terá tempo fechado, com chuviscos, e as temperaturas variam entre 26 e 29 graus. Em maio de 2016, termina o prazo para o recadastramento biométrico na capital. Para evitar filas de eleitores, o Tribunal Regional Eleitoral vai descentralizar o atendimento e, com isso, o cadastro biométrico poderá ser feito também em outros pontos da cidade. Uma das parcerias foi oficializada na tarde de hoje. O termo de cooperação técnica foi assinado nesta tarde entre o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e representantes da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social. Com a parceria, será instalado um posto de recadastramento nas dependências da agência, com o intuito de atender os eleitores de Manaus. Esse termo de parceria, ele foi celebrado com o TRE, visando a ajuda na captação da biometria digital da população de Manaus para as eleições agora do próximo ano. A meta é, em 2016, todos os eleitores de Manaus já estarem cadastrados. Com a parceria, cerca de 50 servidores da agência serão disponibilizados para agilizar o procedimento de implantação da biometria na capital. Os colaboradores ficarão 2 semanas em treinamento no TRE. A previsão é que o novo posto já comece a atender os eleitores no final deste mês. Serão 50 servidores, Hoje a gente já está com a primeira turma que começa a capacitação amanhã de 22, mas virão os demais. Então, isso é um processo cívico, como a gente conscientizou os servidores, e a gente acredita que após isso já começa imediatamente. Então, nós estamos em meados de março, no mais tardar, no final de março, início de abril, já começa a funcionar o novo posto. A ação faz parte do planejamento estratégico do Tribunal Regional Eleitoral, que pretende implantar a biometria na capital até o fechamento do cadastro, que será em maio de 2016. Nós temos, os senhores sabem, prazo, e antes do encerramento, naturalmente, do fechamento dos trabalhos de inscrições, enfim, do processo eleitoral, nós teremos que estar apto para, já nas próximas eleições, nós pudermos participar já com o processo biométrico na capital.
Representantes de uma ONG internacional que atua na proteção da fauna em vários países do mundo estão em Manaus para ajudar na melhoria dos trabalhos de reabilitação das espécies nos centros de triagem de animais silvestres da capital. O projeto também prevê propostas de educação ambiental. A visita também ganhou como roteiro o Refúgio Municipal da Vida Silvestre Saúl em Castanheiras, na Zona Leste, onde funciona um dos 2 centros de triagem de animais silvestres instalados em Manaus. Aqui também chegam várias espécies de bichos resgatados na zona urbana da cidade, quase que diariamente, e que dependem de um trabalho que enfrenta muitos desafios, a começar pela estrutura deficiente dos espaços. Para tentar ajudar com melhorias no funcionamento, o projeto que traz especialistas dos Estados Unidos agora chega ao coração da Amazônia. A WCS de Nova York percorre vários países com iniciativas de fortalecer a reabilitação de animais silvestres e promover a educação ambiental. A instituição sem fins lucrativos também conta com representantes do programa no Brasil. A ideia é trabalharmos juntos para fortalecer a infraestrutura desses centros e, ao mesmo tempo, trabalhar projetos voltados à educação ambiental para a sensibilização da população para a questão da fauna silvestre que ocorre em Manaus e em torno. Essa é a primeira vez que uma ONG internacional especializada na conservação de fauna no mundo inteiro visita espaços que abrigam animais em cativeiros em Manaus. CETAS, ele é um centro de triagem de animais silvestres, né? E ele é um organismo criado por lei no Brasil para justamente trabalhar com o resgate de fauna, né, em diversas situações de dano à fauna. Há muitos registros de animais que não terão mais a chance de voltar à natureza, apesar do esforço. É o caso desse filhote de preguiça real que chegou ao refúgio após perder a mãe que morreu atropelada na cidade. Mas são várias as situações de risco. Esses animais, eles vêm de várias situações. Alguns são atropelados, sofrem eletrocução, são animais capturados para serem mantidos como animais de estimação e muitas vezes esses animais acabam se tornando agressivos ou mesmo esses animais apresentam doenças, então eles são entregues aos CETAS. Chegando ao centro de triagem, a gente faz uma avaliação inicial, clínica e comportamental e muitas vezes a gente percebe já uma deturpação muito grande no comportamento. Além disso, um sem número de doenças relativas a distúrbios alimentares. Uma cooperação dessas pode enriquecer principalmente a conservação da vida silvestre em Manaus. O vice-presidente da WCS em Nova York, que também desenvolve ações em zoológicos, destacou a importância das ações na Amazônia ao defender o trabalho para tentar garantir a devolução das espécies ao habitat natural. To have a place where they can be well cared for. Além dos centros de triagem de animais silvestres, outras reservas ecológicas também receberão a visita do projeto em Manaus. Agora o futebol, mesmo jogando em casa, o Princesa perdeu para o Remo na noite de ontem, partida válida pelas quartas de final da Copa Verde. E agora só uma vitória no jogo de volta em Belém garante a classificação para as semifinais da competição. Nas arquibancadas, os torcedores faziam a festa. De um lado, os azulinos arriscavam palpite para o clube do Remo. 2-0, é muita expectativa. A gente ama o nosso clube como se fosse um membro da nossa família. O remista de coração e hoje o Remo vai ganhar de 1-0 o Remo. De outro, os torcedores do Tubarão também tentavam incentivar a equipe que tinha a vantagem de jogar em casa. Pô, da expectativa da torcida não tem jogo de volta não, pô. Tem jogo de volta não, é 3-0 pro Princesa. Hoje o Tubarão vai fazer o Remo voltar só de canoa, papai. O Remo vai ficar tudo aqui, passando vergonha aqui no Amazonas. Antes do jogo, 1 minuto de silêncio em homenagem ao Luiz Félix, árbitro da FIFA morto na semana passada. Já com a bola em campo, logo aos 5 minutos, o atacante goiano quase abriu o placar para o Princesa. Em seguida, o clube do Remo também teve sua chance.
Apesar da partida equilibrada, o clima entre os jogadores esquentou e as faltas foram inevitáveis e o primeiro tempo da partida terminou sem gols. Na etapa complementar, logo aos 57 segundos, Gilson de cabeça marcou o primeiro do Princesa. O jogo seguiu tenso com muitas faltas e muitos cartões. Aos 18 minutos, Alberto empata para o Clube do Remo. Com o resultado, o técnico Zé Marcos do Princesa fez 3 substituições, mas não teve jeito. Aos 36 minutos, Eduardo Ramos virou o jogo. E a partida terminou assim: Clube do Remo 2, Princesa 1. Depois da derrota, o Princesa do Solimões vai tentar a vitória no próximo dia 21. É o jogo de volta que acontece em Belém do Pará. Eu só vou falar uma coisa, que não tem nada decidido não. Do mesmo jeito que foi pegado hoje aqui, o futebol é jogado dentro de campo e nós vamos viajar para Belém para buscar essa classificação. A gente como jogador sabe, né? Não tem como você ficar tranquilo numa partida dessa aí, onde quem errar menos vence. Aí vem o juiz e complica um lance daquele lá, né? Mas eu creio que hoje não foi a parte psicológica que atrapalhou a nossa equipe, a gente estava bem, tomou o gol de empate, continuou bem. E tomamos o gol da virada lá, mas a gente tem plenas condições de lá na casa deles lá e conseguir a classificação. O que mais me deixa contente e satisfeito é o poder de reação, né, do grupo, ter saído de 1-0 e ter virado, né, 2-1 e até ter conseguido criar algumas situações e ter um controle melhor no segundo tempo. Foi um grande jogo, foi um jogo até bacana de se ver, uma equipe aguerrida, o time deles aí corre bastante. Enfim, coroamos aí o nosso esforço, o trabalho, a dedicação com a boa vitória. E hoje à noite tem mais rodada do Campeonato Amazonense aqui na capital. Logo mais às 8 horas, a bola rola no estádio Carlos Amit e o confronto será entre Manaus Futebol Clube e Iranduba. O Band Cidade de hoje fica por aqui. Você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. E amanhã tem futebol aqui na tela da Band. E por conta disso, o Band Cidade será exibido 1 hora mais cedo, 5:50 da noite. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você. Até amanhã.